Fala aí galera, eu sou o T e a tradução de Brave Tokens aqui pra gente no Brasil devia ser tokens putos ou fichas putas. E muito bem meus amigos, estou aqui pra poder falar sobre uma das melhores hand traps do formato, que são os Token Collector. O Token Collector, desde o formato passado, ele já vem tomando grande relevância dentro do competitivo do metagame, mas ele era usado exclusivamente contra o Sword Soul. Hoje em dia, tem argumento, quem sabe, pro Token Collector ser usado em todo o deck, porque ele tem o potencial de pegar uma gama de decks gigantesca. E, geralmente, é isso que você quer com Hand Trap. Então, o Token Collector é, de fato, a melhor Hand Trap do formato. Todo mundo tem que meter 3 Token Collector dentro do seu main deck, ou quem sabe, pelo menos no seu side. Vamos tentar debater um pouquinho sobre o conceito de Hand Traps no competitivo, principalmente nesse meta atual, e debater um pouquinho sobre o Token Collector e entender a real relevância dele pro formato atual. O assunto de hoje é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá, transição. Muito bem, então eu vou pedir tempinho básico pra você, pra eu essa minha webcam aqui da frente, pra gente poder acompanhar juntos a tela do nosso querido e amigo Dueling Book. Ali então no Dueling Book a gente pode ver que eu coloquei aqui algumas cartas para simbolizar mais ou menos o argumento que eu quero te passar. Eu preciso arrumar essa câmerazinha aqui, né? Só alegria. Muito bem, então aqui no Dueling Book, como vocês podem ver, eu tô aqui com o Token Collector e coloquei algumas cartinhas, né? Então, quando a gente vai pensar numa Hand Trap e imaginar como ela sendo a melhor pro formato, o conceito de Tech Card, principalmente Hand Traps, quando você vai utilizar, é que ela seja o mais versátil possível. Ou seja, que você consiga pegar o máximo de oponentes diferentes com aquela mesma carta. Porque se você usa uma carta que pega um deck especificamente, só um deck específico, e contra outros decks que você não pega, você tá colocando uma hand trap pra pegar um deck específico, e quando você não joga contra esse deck, você compra essa carta fica morta, e você tem um -1. E você não pode se dar o luxo de ter o -1 contra os decks atuais. Ou seja, se isso acontece, aquela carta não é usada de main deck, ela é usada de side. Porque aí se você tá pegando aquela matchup específica, você vai colocar aquela carta. Por exemplo, o próprio Token Collector, no formato passado, ela era muito utilizada junto com Barrier, mas não de main deck. Você colocava no side, pra caso você enfrentasse o Sword Soul, você colocar o Token Collector e meio que ele só entrava naquela matchup, a menos que você enfrentasse um Infernable da vida, por exemplo. Aí o Token Collector entrava também. Não foi colocado no deck pra enfrentar o Infernable, mas se você enfrentasse, o Token Collector entrava lá também. E essa é a grande questão de Tech Card quando você vai utilizar. A ideia é que você tenha uso pra ela quase sempre no meta, independente do oponente que você está enfrentando. Ela pode não ser muito boa contra todo mundo, mas ela precisa ser usável e te ajudar. E te ajudar, nesse caso, significa atrapalhar o oponente o suficiente para que vale a pena você usar aquela carta. Por isso que cartas como, por exemplo, o Ashe é muito utilizado. O Ashe é utilizado pra caramba e ele é, de longe, uma das hand traps mais importantes da história do jogo. Como eu já falei nesse vídeo aqui em cima que você pode ver há tempos atrás, onde eu tava discutindo qual era a hand trap mais importante pro jogo, se era o Ashe ou se era o Maxi. E por isso que o Ashe é muito utilizado, porque ele tem spots de ser usado contra absolutamente todo deck. Tem metas que não vale a pena você usar o Ashe, vale a pena você usar uma outras techs. Por exemplo, no metagame do ano passado, quando pós-banlist, né, quando teve a banlist no Calamity e no Drytron, e o Dragon Link ficou sendo o deck mais popular, não valia tanto a pena assim você usar o Ashe de main deck, porque apesar de ele pegar o Dragon Link, ele tinha tanto push que não fazia diferença. Então era melhor você usar outras cartas, como o próprio Nibiru, como de repente o Dark Ruler, o Super Poly, esse tipo de carta, porque você conseguia quebrar o campo dele. E o Ashe não fazia muita diferença. Então tem metas que, apesar da Ashe pegar todo mundo, não é interessante usar ela. Nesse meta atual, é um pouquinho disso, tá? É um pouquinho disso, ainda vale a pena você usar, mas acho que a gente tem que pensar em outras hand traps para que em conjunto faça alguma coisa, mas se tiver ela sozinha, atrapalhe o suficiente o oponente. Então, como eu falei, o conceito de Tech Card é esse, é você ter uma carta no teu deck que você vai usar ela meio que independente da matchup que você está jogando, para ela ser versátil e pegar o máximo de decks diferentes possíveis. Pode ser que ela não pegue na mesma intensidade, pode ser, obviamente, que o Maester, dependendo do meta, se você usar ele no main deck, ele não vai ser bom o suficiente contra o deck de Dragon Link ou Invoked, e não vai ter o mesmo impacto que ele tem contra o Prankids da vida, por exemplo, que é um impacto muito grande contra um Dino da vida. Pois é, então, mas se você conseguir dar ela e atrapalhar o cara, já tá bom, entendeu? Esse é o conceito de techs boas, pra ser usada no main deck.
Dito isso, por que eu dei essa introdução toda? Porque agora sim a gente vai entrar no próprio Token Collector e tentar entender se de fato ele é a melhor handtrap pro formato. Partiu, transição. Bom, esse metagame atual, se você não sabe como tá o meta, eu vou fazer um vídeo de tier list em breve pra postar aqui no canal, já que o formato pós-ban list já deu uma andada e a gente já consegue enxergar algumas coisas, mas aqui eu deixo um pouquinho do meu pensamento, né, do o meta ter rodado. Eu deixei aqui mais ou menos como eu imaginava, né, que o meta ia ficar. Dá uma olhada que eu acho que é interessante. Beleza, dito isso, quais são os decks que estão jogando hoje no competitivo do Yu-Gi-Oh! TCG? Bom, temos aí alguns decks postulantes, como por exemplo, os Phantom Knight, tá? Eu vou colocar aqui então. Vamos lá. Phantom Knights. Caralho, o meu espaço não tá funcionando, o espaço do meu teclado. Beleza. Então tá aqui, Phantom Knight, pra vocês colocar o Thorn Scale, né? Porque ele simboliza bem. Os Prankids, tá? Prankids também é um deck que tá sendo postulante aqui dentro do metagame. O Dragon Link, vou colocar aqui o Rocket Tracer. O Eldritch, além, claro, do próprio meninão que eu coloquei aqui, né? O Sword Soul. Quem sabe até um Invoked Shadow aí, né? Mas sinceramente, eu acho que o apego pra jogar com esse deck tá muito baixo mesmo. Mas, ainda assim, tá aqui. Um dos decks que são um dos principais decks do momento. Só que, ainda tem a nossa querida amiga Lulu, né? Então tá aqui a Lulu. Tá aqui, esses são os principais decks postulantes a serem os competitivos no momento. E no DB, a gente vê que tem muitos decks populares, como por exemplo, o Phantom Knight, apesar de ser menos do que outros, mas ele é relativamente popular. Mas principalmente o Sword Soul, extremamente popular. O Prankids é um deck que tá sendo muito popular lá também, além, claro, do nosso querido Virtual World. Eu acho que dos decks e o Eldritch, né? Eu acho que esses aqui são os decks mais populares do DB nesse momento. E o Phantom Knight corre um pouquinho aqui, né? Tá aqui entre esses universos. É mais claro que, em questão de força, tá aqui o Phantom Knight como sendo o deck chato pra caralho, né? Que tá jogando Yu-Gi-Oh! Enfim. Agora, se você pega o Token Collector, nesse conceito que eu falei de que a tech tem que ser boa contra vários decks diferentes pra ela ser justificável de ser usada, você pega e olha, porra, se eu for jogar contra o Phantom Knight, contra o Prankids, contra o VW, o Eldritch, o Dragon Link, que uso tem essa hand trap? Mas aí é que entra a parada que o Brave Token, que é esse deck aqui, se você não sabe o que o Brave Token faz, ele muda as estruturas do jogo inteiro. E muitos dos decks estão usando a engine de Brave Token. Todos esses aqui usam em algum nível. Todos eles, com a exceção do Invoked. Todos eles usam em algum nível o Brave Token, tá? Então, o Dragon Link tá passando a crescer e usando a engine de Brave Token. O Eldritch, então, se você não tá ligado, dá uma olhada nesse vídeo que eu falei sobre o Eldritch com DPE, com Brave Token, com Cyberses. Pois é o tipo de Eldritch que tá jogando agora, não é o Skill Den Turbo. Além disso, claro, o Paulo fez um vídeo dele e creio que agora isso vai popularizar no Brasil porque ele fez um vídeo falando sobre. Mas, usa também o próprio VW, o Prankids usa a engine usando o Brave Token e o Prankids só é viável porque tem a engine de Brave Token. Fiz vídeo no meu canal esses dias falando sobre. E, obviamente, o próprio Phantom Knight, que é a personificação do uso do Brave Token no jogo. E aí, o Sword Soul, que usa ou não, depende, mas não importa, porque o Sword Soul já cria token por si só. Então, como vocês podem ver, apesar do Token Collector ser uma carta muito de nicho, esse nicho atualmente está muito grande. E todos os decks fazem tokens em algum nível, porque todos eles usam Brave Token. O Sword Soul que não usa, foda-se, você dá no token que o próprio Sword Soul usa. E aí, o Sword Soul, tendo isso em vista, precisa encontrar formas de jogar em volta disso. O próprio teleporte com o Ogre e com qualquer outro bicho nível 3 é uma dessas paradas. O Punk, né, usado no Sword Soul, é uma solução que precisa ser usada, porque aí você faz o Sword Soul, Moe, efeito, token ao cara, boom! Token Collector. Aí você precisa dar o teleporte pra invocar o Ogre, usa o Ogre com a Moe, faz o Yaz, compra uma carta, Yaz efeito, mata ele, mata o Token Collector, invoca o Taiado deck, e aí sim você pode banir e fazer o token. Enfim, então é usado. Como vocês podem ver, o fato do Brave Token estar tão difundido no jogo faz com que essa carta seja usável contra literalmente todos os decks. É claro que aí a gente começa a entrar em outra viagem, tá? Que é o seguinte, os decks estão os que não são o Phantom Knight, por exemplo, e o Prankids, digamos assim, eles usam Na verdade não, né, cara? Eu vou fazer um vídeo sobre isso, que o Brave Token é tão versátil, ele dá tantas camadas diferentes de uso nos decks, que chega a ser absurdo. Cara, o engine Brave Token muda o jogo como nenhuma outra engine tinha mudado há muito tempo, tá? É impactante demais, porque é muito versátil, muita coisa diferente que você faz. Só que, em linhas gerais, a ideia primordial da engine de Brave Tokens é você colocar um Omni Negate na mesa
antes de conseguir fazer a tua jogada da tua engine. Essa é a ideia primordial da engine de Brave Tokens. Inclusive, deixa eu colocar aqui, né? Eu vou colocar aqui, ó, Adventure Token. Eu vou colocar aqui embaixo, né? O meninão, a Aquamancer e a Journey. Beleza. Então a ideia primordial é você conseguir fazer isso, né? Colocar o Griffon na mesa cedo, para que você consiga fazer a tua play por trás sem tomar interações, porque o Griffon é um Omni-Negate e ele vai impedir que você tome alguma coisa. Só que, realisticamente falando no metagame atual, cara, isso tem tantas outras implicações que se você der o Token Collector na jogada de Brave Token, em um deck WTF, como por exemplo, o VW fez lá a jogada de Brave Token, colocou o token, invocou o Griffon, e vai tentar fazer jogada de VW, aí você, boom, dropa o Token Collector. Beleza, você tira a parada do cara poder fazer o Griffon, sabe qual é? E o Griffon não entra na mesa, tudo bem, mas ele joga de VW igual, e a mesa antes do VW já é opressiva. E aí você vai ter que quebrar a mesa do VW, tá? A mesma coisa vale pro Dragon Link, a mesma coisa vale pros outros decks. Pro Phantom Knight. No Phantom Knight tem um extra, porque no Phantom Knight não é só o Griffon que entra na mesa. Às vezes é a Aquamancer que precisa entrar, mas pra Aquamancer entrar tem que ter um token na mesa. Então, às vezes, pra usar o Brave Token, você precisa deixar de usar os Extended nível 3, como o próprio BA da vida, por exemplo. Contra o Phantom Knight parece machucar um pouco mais, porque como ele é o deck que melhor usa o Brave Token, ele é o deck que mais se fode se você parar o Brave Token. Entende? Então, você comeu o token dele, corta o special da Aquamancer, por exemplo, e obviamente o Omni-Negate do Griffon. E isso é bom o suficiente, tá? É bom o suficiente. Quanto ao Prankids, eu acho que a melhor parte do Prankids é o Chain Block, que a Journey te dá. E aí, isso independe de ter token ou não na mesa. Tudo bem que se tiver o Token Collector, o Griffon não entra. E se não tiver o Token Collector, ele não faz jogada com a contínua descartando pra criar um bicho. Pra pôr um bicho na mesa. Que aí é um nome extra que você põe no cemitério e precisa fazer papagaio com Prankids pra fazer outro papagaio pra trigar o nome extra de Prankids. Se você pular direto pro cachorro, vai sobrar um Prankid na mesa que não deu efeito. E não é o que você quer. Então, parece bom o suficiente também, tá? Então, assim, não é a melhor coisa do mundo, mas ele tem spots contra todos os decks do competitivo atual do Yu-Gi-Oh! E isso é suficiente para justificar uma attack como sendo usada no main deck dos decks. Mas aí a gente entra em outro ponto primordial em volta do Token Collector. Partiu transição. Outro ponto muito importante em volta dele é que ele não só mata o token e entra por special, ele tem um efeito contínuo, que enquanto ele estiver no campo, nenhum jogador pode criar token, né? Token não pode ser special. Aí a gente entra em outra questão, por quê? Se todos os decks do competitivo estão usando a engine de Brave Token, significa que a engine de Brave Token é usada por todos os decks do competitivo, concorda? E se todo deck do competitivo faz o Brave Token, quem vai usar o Token Collector são os decks do competitivo. E aí você dá o Token Collector no oponente, ele não faz jogar de Brave Token, passa pra você e você tem a Aramécia na mão. E agora? E agora, José? Pois é, tem isso que deve ser levado em consideração. Então, apesar de ser uma tech muito boa pra esse momento atual, não são todos os decks que conseguem usar essa tech, tá? Tem alguns casos específicos que você pode usar o Token Collector. Você pode tirar ele da mesa, sem ser de maneira idiota, batendo e tomando 3.000 de dano, tá ligado? Não sendo assim, linkando ele mesmo. Só que são poucas as opções que você tem pra linkar fora ele, né? No deck de Sword Soul, você vai linkar ele fora pra quem, né? Porque a menina pede 2 Wyrm, você não usa outro bicho, a menos que você invoque um Thunder, um teleporte e faça o Nido Fibre. Pode ser que faça sentido, então, vale a pena você arriscar esses odds aí? Não sei. O VW, você consegue usar ele pra fazer outra coisa? Não sei. Você pode usar com o Lau pra poder fazer o bagulho, mas aí você vai ter que jogar de Brave Token só depois, tá ligado? Parece um pouco estranho, você quer jogar de Brave Token antes. Mas quem sabe justifique. O Elvish, o deck de Elvish maluco lá de 60 cartas, ele faz Anaconda. Então, não é só bom você usar o Token Collector, como parece bom pra caralho. Porque o Token Collector fica na mesa. E, antes de fazer qualquer coisa de Brave Token, você pode baixar qualquer porra e fazer direto o Anaconda, ou fazer o Fiber, se for um Thunder, entende? Então parece bom para caralho. O Dragon Link, apesar de usar a engine de Brave Token, sinceramente ele se vira bem sem. Então quem sabe faça sentido. E ele é nível 4, você pode usar ele com 3 pra fazer um Chaos Ruler, dependendo, e falar let's go, abrir boost, então, pois é. Então como vocês podem ver, o Token Collector, de fato, tem spots muito bons pra ser usados no metagame, e é engraçado, porque ele é uma puta hand trap de nicho, pra poder ser usada, e sempre vai ser usada de side, porque eventualmente quando algum deck criar token, o Token Collector vai estar lá. Então, isso é muito de nicho, muito de nicho mesmo.
Só que o nicho hoje tá muito grande, que é o próprio Brave Token, e não só ele, mas o Fiber. O Fiber é usado em alguns decks, né, como o próprio Eldritch e também no próprio Sword Soul aqui, né, que vem usando essa engine de Fiber. O foda é que o Sword Soul usa essa engine e ele, o Token Collector fode a engine de Sword Soul e fode também a engine secundária que você usa, que é o Nido Fiber, tá ligado? É bizarro. Então o Token Collector causa um estrago gigantesco contra o deck de Sword Soul. Puta merda. Mas também pode parar a engine de Brave Token, que é uma engine forte para um cacete e faz muita coisa diferente por absolutamente todos os decks que estão jogando hoje no competitivo. Então vale a pena ficar de olho, tá ligado? Mas o que é bizarro é isso, ele mesmo sendo uma carta tão de nicho, o nicho tá tão grande porque o Brave Token é tão splashable e todo mundo tá usando, que de repente o nicho cresceu e passa a ser justificável você usar ele no teu deck. Não tô dizendo que você precisa colocar o Token Collector no teu main deck, no side certamente ele deve estar, mas se usar no main deck, cara, faz sentido e tem incentivo pra se fazer isso. Claro, tem outras questões em voltas com o que o Brave Token pode fazer, que eu vou debater em um outro vídeo, mas esse vídeo é só pra te colocar na cabeça que, olha, tá aí, mais uma tech que além das óbvias, Impermanence, Veiley, apesar de que eu achar que nem é tão bom, mas assim, mas o Belly, que é até decente hoje em dia também, o Ash, Nibiru, o Gama e, claro, os que estão usados atualmente, né, Lancia e Ghost Ogre, tá aí mais o Token Collector pra entrar na conta de staples a serem usadas no metagame atual. Mas enfim, por hoje é isso, eu espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado, comenta e diz o que você achou, se gostou do vídeo, curte, se quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve, meus amigos, é isso aí, valeu, falou e até mais thumbnail na sua cara.